Está conosco em linha o presidente do Conselho Deliberativo do Centro Esportivo Alagoano, Rafael Tenório. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Elísio. Boa tarde a todos os seus ouvintes e a todos aí do programa. É um prazer falar sempre com um amigo. Rafael Tenório, são duas questões que eu gostaria de tratar com você. Me permita chamar de você. Nós temos quase a mesma idade, né? São dois assuntos. Um é a SAF, que é uma bandeira desde quando Rafael Tenório chegou à presidência do CSA. Ele tinha essa bandeira, né? E ele pode até rememorar ao torcedor. E outra questão também que está em andamento é o CT do Centro Esportivo Alagoano. E até onde eu saiba, as informações que eu tive, é que haverá uma reunião dia 17 com o Conselho Deliberativo, o senhor na condição de presidente, para levar esse assunto aos conselheiros. O que é que tem de verdade nisso? Essa reunião realmente está marcada? Boa tarde, Rafael Tenório. Boa tarde, Elísio. A reunião estava... Está cortando um pouco o seu telefone. Horas. Melhorou agora? Melhorou. Pronto. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, excelente. Pronto. A reunião estava marcada para o dia 17, às 20 horas, já tínhamos divulgado o local. Ocorre diante de alguns fatos que aconteceram na quinta-feira, na quinta-feira e na sexta, fatos esses muito desagradáveis, né, por parte de ex-presidentes e por parte de alguns conselheiros. Nós resolvemos cancelar a reunião, haja vista que o grande problema dentro do CSA, principalmente dentro do Conselho Deliberativo, são as pessoas do contra, são as pessoas que apoiaram o outro candidato, né, tanto do Conselho quanto do Executivo. Essas pessoas têm se comportado muito agressivamente, são pessoas que estão, inclusive, por tele, para encontrar, para resolver na mulher, como é que diz. Então, diante dessa situação, nós cancelamos a reunião. Sim. Vamos analisar, eu vou ver como presidente do conselho, o que é que eu posso fazer, ver se a gente cria um conselho de ética dentro do clube, né, para que possa analisar o comportamento de alguns conselheiros. Haja vista que a maioria deles, vamos se dizer, não posso, me perdoe, não é a maioria, mas alguns conselheiros, eles estão agressivos com palavras de baixo calão, com ofensas, com agressões verbais e chamando, inclusive, para resolver na tapa. Na tapa? Então, na tapa, já está acontecendo isso, de resolver na tapa, marcar encontro, não sou homem, você é mais homem do que eu, aquela coisa toda, baixaria mesmo. Então, nós resolvemos cancelar essa reunião. Houve um burburinho muito grande em relação à Sociedade Anônima do Futebol. Sim. Eu acredito que, eu não vou dizer porque seria generalizar, seria notícia minha, mas a maioria, eu diria 97%, 98%, não tiveram o cuidado de ler sobre a lei da SAF. A SAF, a lei, ela não está restrita a mim, como presidente do clube, defensor da Sociedade Anônima do Futebol. Então, eu tive o cuidado de tirar 100 cópias da lei e do projeto de lei, né, mas o que prevalece é a lei. Então, eu tirei 100 cópias da lei, já sancionada pelo presidente da República, e eu iria entregar na mão de cada conselheiro para que ele levasse para casa e lesse com atenção e chamasse alguém que ele conseguisse alcançar. Se alguém, algum advogado, algum administrador,
para que traduzisse ou explicasse para ele o que se tratava o projeto da lei, a melhor dizendo, da lei da SAF do futebol. Então, mas houve, Elício, um burburinho tão grande no mundo que eu acredito que nessa reunião alguém já estaria ou com um porrete ou então com uma bomba, para que quando eu levasse esse assunto, que eu não iria levar à discussão, até porque, por falta de conhecimento das pessoas, não pode discutir se não entende, não sabe. Então, eu ia primeiro entregar a lei para que eles levassem para casa e a gente marcássemos uma reunião 30 dias depois e chegasse lá, quem entendeu bem, quem interpretou, qual é a situação que o CSA está, qual foi aí na sua concepção, pronto. Então a gente íamos maturando esse trabalho, entendeu, Elísio? Seria, o presidente, seria uma reunião embrionária para colocar à disposição de todos os conselheiros a lei, para eles lerem, tirar suas dúvidas, e no segundo momento começar a discussão propriamente dita, sobre o que eles entenderam, sobre o que é uma SAF, é isso? Exatamente, íamos maturando esse processo, certo? Íamos falar e depois íamos pegar toda a situação do CSA, certo? Porque em determinados momentos, todo ativo daquele clube, ele passa a ser para a SAF. Sim. Então, nós íamos discutir muitas coisas, isso é coisa, Elísio, que se não se decide do dia para a noite, isso leva muitas reuniões para ir maturando e vendo os prós, os contras, os a favor, enfim, para que quando decidíssemos a tornar o CSA numa SAF, porque depois que se você se torna uma SAF, aí sim você está apto a negociar com investidores. Sim. Nenhum investidor vai sentar agora se você não foi aprovado, não aprovou então. Não aprovou primeiro para ser uma SAF para poder discutir. Então, diante dessa situação, nós resolvemos cancelar a reunião, marcar numa futura data, não é? Vamos também, tinha um grupo de WhatsApp, onde era dos conselheiros, nós estamos desfazendo desse grupo, haja vista a não obrigatoriedade, né, porque o grupo só estava servindo para as pessoas gravarem áudio e xingar, fazer um monte de besteira. Então, como não é obrigatório os conselheiros ter um grupo, nós estamos hoje dissolvendo esse grupo de WhatsApp dos conselheiros, no qual contava conselheiros e ex-presidentes do clube. Então, nós estamos cancelando e toda a comunicação agora com os conselheiros será através da mídia social do CSA. Eu lembro que em outro momento você pensava, presidente, em fazer essa reunião para começar a maturar a questão da SAF e trazer inclusive um especialista, porque a SAF ela não é engessada, tem várias maneiras, né? Por exemplo, a SAF do Cruzeiro é diferente da SAF de outro clube. Para discutir o que seria melhor, o que melhor se adequa à situação do CSA. Não era essa a ideia? Exatamente. Inclusive, eu tinha conversado com um especialista, que é o doutor Eduardo. É um homem que sempre está na televisão, no rádio, lá em São Paulo. É um cara de profundo conhecedor em relação à SAF. Já preparou vários clubes do futebol brasileiro e outros da Europa, né, para tornarem-se SAF. Ele viria a Maceió, eu tenho contato constantemente com ele viria a Maceió, mas ele viria já num momento assim, Elísio, já no pré-lançamento, vamos assim dizer, porque inclusive o doutor Eduardo, ele tem um escritório lá em São Paulo, onde ele capta investidores. Então ele pode trazer investidor americano, ele pode trazer europeu, entendeu?
Então, ele tanto dá ele tem profundo conhecimento na SAF, como ele também se encarrega, dependendo do seu perfil, ele buscar o investidor. É porque as pessoas, Elias, por não terem conhecimento, falam muita tolice. O CSA, fora o nome e a história, o CSA não tem absolutamente nada. O CSA, hoje, a gente tem que dizer, o CSA é um sem-teto. Sim. O CSA é um sem-teto. Nós estamos alugados, nós somos inquilino, do qual nós teríamos que ter saído no final do ano passado, de 21, porém os 2 anos da pandemia atrasou a construção do CT, né? E nós estamos aí correndo para construir a nossa casa, o nosso CT, que será o único bem, o único ativo que o CSA terá imobilizado, que será o seu CT. E nós temos que blindar e correr para construir dentro do recurso que recebemos pela indenização do CT Gustavo Paiva. É outra preocupação também, porque nós temos que economizar, nós temos que fazer esse dinheiro, vamos dizer assim, da cria, porque nós temos CT, nós temos um projeto, nós temos que concluir. Então, eu terei essa semana, ainda essa semana, eu vou ver se o presidente Omar Coelho já retornou do Rio de Janeiro, ou foi para Belo Horizonte para o jogo, porque eu preciso ter uma reunião com ele e com o Alfredo Cortez, que é o financeiro do CSA no momento, para a gente ver o recurso, o saldo do recurso que nós temos ainda, e ver com a doutora Bianca, né, e a doutora a Estela lá, que está a engenheira responsável lá pela obra. Elza aparece, né? Ver, a Elza. Para a gente ver, ver a questão de cronograma, questão de custo dessas coisas, porque a gente precisa ver o recurso que nós temos para a gente concluir o nosso CT, né? E também ver recursos, questão de equipamentos, de mobília, essa coisa toda. Então a gente tem que estar alinhado, eu com o presidente Omar, né, e o financeiro, para que a gente possa concluir o nosso CT, e temos que construir até o final do ano. Esse foi o cronograma, ele está sendo executado, e nós vamos cair, quer não, contra a vontade de alguém, mas nós temos que estar dentro lá do CT para a gente concluir o único bem, o único patrimônio que o CSA terá, além dessas coisas imóveis, que são carros, essas coisas. Então, quando a gente fala em sociedade anônima para o CSA, aparece meia dúzia ou 10 pessoas que não entendem, acham que o CSA vai vender, chegaram a dizer que eu estaria transformando o CSA numa SAF com o intuito e a intenção de comprar o CSA para o grupo Rafael Tenório, e isso absolutamente nunca passou na nossa cabeça. Eu vou passar para o jornalista Nelson André, que hoje é o novo setorista do CSA, que está na Rádio Maceió. Nelson, por gentileza, fica à vontade. Boa tarde, Rafael Tenório. Boa tarde, Nelson. Eu queria saber, porque o senhor falou que muitos conselheiros não têm o conhecimento da lei e tudo, mas eu queria saber se o senhor falou com alguns deles, assim, particularmente para sondar e saber a receptividade deles em relação ao projeto da SAF. Nelson, eu sou muito transparente. Nós abrimos, quando eu presidente do Conselho Deliberativo do CSA, primeira vez na gestão do Jorge VI, eu abri muito para que a torcida participasse e o sócio-torcedor do quadro de conselheiros do CSA. E nessa última eleição, né, para o conselho, foram 100 conselheiros que foram eleitos por outros conselheiros, por outros torcedores, né, que eles podiam votar e serem votados. Então, entraram muitos conselheiros, né, e aqueles conselheiros velhos, aqueles conselheiros tradicionais, que já sabia a função de um conselheiro, eles não, até por dificuldade de votação, para saber quem votava, quem não votava, então a maioria não foram eleitos, e foram eleitos muitos novos conselheiros. Exato. E o que é que está acontecendo? Você tem um problema hoje, você tem que entender, Nelson.
Dentro do programa de sócio-torcedor, tem lá o sócio prata, o sócio ouro e o sócio bronze. Então, vamos imaginar que um sócio que pague lá R$ 60 por mês foi eleito conselheiro. Quando nós fizemos uma proposta que temos que nivelar toda a contribuição dos conselheiros em R$ 200 por mês, observe só, viu? R$ 200 e o conselheiro tem direito a assistir todos os jogos que o CSA for mandante, o conselheiro tem o direito de assistir nas cadeiras especiais, sem pagar nada. Ele tem o benefício como conselheiro e como sócio-torcedor. Pasme você, que quando nós levamos essa proposta, rebelou-se vários conselheiros que isso não estava no estatuto, não sei o quê. E o cidadão continua pagando R$ 60 e agora quer ter o direito de assistir os jogos nas cadeiras. Então eu vou lhe dizer, hoje para que serve o conselho do CSA? Só serve para servir de crítica, de ofensas, de desavença. Nada produtivo. Não adianta marcar uma reunião do Conselho Deliberativo que é improdutivo. Não se tem nada, nós marcamos uma reunião e foi naquele dia que eu pedi a renúncia da presidência do Conselho, porque não se resolve nada. Ser conselheiro do CSA deveria ser como é no Internacional, que você paga R$ 10.000 por mês para ser conselheiro do CSA. Então o cara hoje paga R$ 60, quer entrar nas cadeiras, quer denigrir, quer bagunçar, e teve um aí, ainda botou que por 2 bilhões ele pensava em vender o CSA. Então é isso. Não vamos mais marcar reunião, não vamos tratar mais nada sobre isso e deixar o barco à deriva mesmo, porque não adianta. É simplesmente estresse você ouvir 100 pessoas com 100 opiniões diferentes e muitos deles simplesmente só vai para a reunião para agitar. Essa reunião mesmo, Nelson, ela já estava marcada para ir já dizendo que ia ser, que não ia passar, que SAF, que não sei o quê. Então fica muito difícil de discutir, é deixar o CSA do jeito que ele está mesmo, concluir o CT e depois a gente vê o que é que nós vamos fazer. Ô presidente, dentro desse cenário que o senhor acabou de colocar a respeito do Conselho e da falta de entendimento, a SAF passa a ser um natimorto? Quer dizer, já nasceu morta? Não prosperará? Ela, na minha ótica, você é testemunho disso, de que desde 2015 que eu falo em Sociedade Anônima do Futebol. Sim, era uma maneira de verdade. Salvar os clubes do futebol. Verdade, é. Né? Você é testemunha disso aí. Depois você vai discutir isso, Eliso. Me perdoe, né? Eu não estou nominando, mas você vai discutir isso com ignorante, Eliso. É a mesma coisa que eu me setar para discutir medicina com um médico, com um especialista. Eu não vou entender nada, mas eu não posso criticar porque eu não entendo. Lá é diferente. O cara não entende nada do que é a SAF e começa a opinar, mas opinando já de uma forma agressiva. Então você vai discutir com um cara ignorante, você não consegue convencê-lo, nem ele tem argumento para convencer você. Então, o que é que nós vamos fazer? Remar no deserto? Levar uma SAF para discutir com pessoas que não conhecem a lei, nunca tiveram cuidado, porque é simples, Elísio. É só você entrar na internet, aí ou entrar no YouTube, e ir lá nominar o número da lei, vai lá e você imprime e lê tudo e você vai entender o que é uma SAF. Simples. E aí sim, você tem argumento. Tendo conhecimento, aí pode-se abrir uma discussão, né? Sim. Eu vou discutir rádio com você, não entendo nada de rádio, eu sou ouvinte. Eu vou estar dando opinião, Eliso, troca esse aparelho, não adianta você botar uma torre mais alta, porque vai... Eu não entendo, Eliso, então é o caso. Dentro dos conselheiros, os conselheiros do CSA, eu posso lhe dizer que 95% não entendem, não tiveram cuidado de ler a lei. Aí eu vou, para chegar lá, e não era propor já definido, vamos se tornar uma SAF, não, isso é uma coisa que vai maturando. Mas se depender disso, não vai passar nunca. Eu vou perder meu tempo
Não vou. Então, a SAF dentro do CSA, ela está encerrada definitivamente até um dia mudar a cabeça desse pessoal. E quando vê, ou obrigatoriamente, que eu não tenho dúvida que logo esse... Sabe por que ainda não se tornou obrigatório, ali? Sim. Porque senão fecharia 90% dos clubes brasileiros. Fecharia. Tu vai exigir um SAF do ASA numa situação que ele está? Qual é o investidor que vai entrar no ASA? E até dos grandes, né? Por exemplo, um Atlético Mineiro Sim. que deve 1,3 bilhão. Pronto. Entendeu? Então, qual é o investidor que vai vir lá? Aí teria que ver a situação de cada um. O que é que tem, vamos lá, o que é que tem o ASA? Vamos dar um exemplo do ASA. Estou falando aqui, me perdoe até a torcida do ASA, mas é verdade, né? Vamos falar do Santa Cruz. Vamos lá. O que é que tem de atrativo para o investidor botar o dinheiro dele no Santa Cruz? Um time numa Série D. Se tivesse hoje rebaixamento, ele ia para a E. O que é que ele tem? Dívida que só a desgraça. O que é que ele tem? Uma torcida. Qual é o ativo do Santa Cruz? É o Arruda. Quanto vale? Se está todo penhorado, está tudo... Então é isso. A SAF é isso. É para profissionalizar as gestões dos clubes de futebol. Porque se os clubes estão falidos, foi má gestão. CSA e CRB não estavam quebrados, falidos? Olha quantos anos o CSA não ganhou um campeonato estadual. Olha quem foi que mais ganhou título no novo milênio. Então, CSA e CRB estava quebrado. O Marco Barbosa salvou o CRB e eu salvei o CSA. Porque nós investimos recursos dentro do CSA para recuperar ele. Mas há alguns idiotas ou algumas pessoas que não têm conhecimento, aí logo para criticar, a falar isso, falar aquilo. Então, a SAF foi para... Eu conduzi o CSA como uma empresa, com planejamento. E eu vou aqui lhe dizer uma coisa que eu disse ontem, no programa ontem, numa co-irmã sua. Na difusora. Na difusora. Pode falar o nome, não tem problema não. Foi 1 hora de entrevista. Sim. E só guardaram o que eu falei. A única não falaram mais nada sobre a coisa. Eu disse isso ao presidente Omar. E vou dizer, tornar público também na sua emissora, no seu programa. Pois não. Se não melhorarem as rendas do CSA, as rendas de bilheteria, a possibilidade do CSA chegar com 2 a 3 folhas atrasadas no final do ano. Fato. Não adianta, e eu mostro aqui. Por que o Rafael está dizendo isso? Está torcendo contra? Não. Porque foi feito um orçamento, foi feito um planejamento financeiro e um planejamento orçamentário. Sim. Olha, só se pode gastar X. Só que nós gastamos X mais Y. E a previsão de receita era dentro daquilo que nós fizemos, passando a segunda fase da Copa do Brasil. Então, fizemos uma previsão orçamentária, ó, isso aqui é real. Agora, pode acontecer coisas melhores? Pode. Aí, se você passasse de fase de Copa do Brasil, passasse de fase da Copa do Nordeste, tivesse boas bilheterias, coisa que não está acontecendo. Se você pegar o borderô de um jogo aí, CSA e Sport, por exemplo, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, que não sobrou 60 mil reais para o CSA. Exatamente. Foi reduzido a capacidade do Rei Pelé. A gente hoje tem 8 mil sócios torcedor. Nós temos um ticket médio de R$58. Então, tu tem aí uma arrecadação bruta em torno, se todos pagarem, tu tem aí em torno de uns 330, 380 mil por mês. Tem as despesas, tem o percentual da empresa que administra o sócio-torcedor, tudo. Imagine-se aí que o CSA fique aí com, se der 350 mil, o CSA fique aí, tem despesa de cartão de crédito, tem o CSA fica com 300 mil. 300 mil mais a cota da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, que foi dividida em 10 cotas de 720 mil reais. Com mais o patrocínio com isso, o CSA, hoje o que o CSA arrecada, eles não dá para pagar a despesa que ele tem. Eita. Porque eu passei 6 anos, então isso é verdade. Então eu estou torcendo para dar errado? Não estou, eu estou sendo realista. Então eu, como presidente do conselho, eu preciso, e solicitei isso ao presidente Omar,
que me fornecesse todas as folhas de pagamento, inclusive a relação de prestadores de serviços com seus nomes e com seus respectivos salários. E vendo também as despesas do dia a dia, que são muitas. Não é fácil, Elis, você dar hoje em torno de 80 refeições dia de almoço, depois de janta, depois de café da manhã, 30 cafés da manhã, porque é o pessoal que chega. Não é fácil. Não é fácil você dar isso, você pagar o hotel para jogar. Um jogo que o CSA se hospeda ali, um dia naquele hotel, é em torno de 7 mil a 8 mil reais. Um Só jogo? do hotel aí. É por jogo? Jogo. Meu por Deus. jogo. São 34, 35 pessoas fazendo 5 refeições por dia, Lígia. É caro. É entre 7 e 8 mil reais uma diária. Sem contar o jogo, o apoio de jogo, de água mineral. A logística, tudo isso. A logística disso tudo. Então, o futebol é muito caro. E o CSA, a receita que o CSA tem hoje são essas receitas que eu estou te dizendo. De patrocínio de camisa, da Série B. Da Série B e o sócio-torcedor. E bilheteria, praticamente, você pegar, eu não tenho esse número, porque eu não tenho acesso mais a nada dentro do CSA. Porque hoje o que eu precisar dentro do CSA tem que ser através de ofício. Sim. Então eu não tenho, por exemplo, uma renda dessa torna-se público. Torna-se público. A renda do CSA é pública, a gente sabe que é pública. Claro. Né? Mas tem coisa, por exemplo, que o sócio-torcedor, que inclui ali, mas não é real aquilo ali, porque o sócio-torcedor não paga, mas a federação bota um valor simbólico para poder ela justificar o seguro que faz, um monte de coisa. Então, é menos, a renda é menor do que a do Bordeiro. Eu vi um jogo do CRB, parece que o CRB teve um prejuízo de 20 e poucos mil aí, a rádio dizendo. Foi. Teve. Eu vi. Então, esses jogos do CSA, se você pegar eu não tive ainda, mas eu vou pegar, se você pegar o Bordeiro do CSA e Criciúma, eu acredito que não deu para pagar as despesas. Normalmente, eu costumo dizer que Elísio, eu e o Bordeiro, nós não nos entendemos. Porque a gente sabe que os números ali, muitas vezes, são feitos de uma maneira... Como eu não entendo, eu nem me envolvo nessa coisa. Ô, presidente, quer dizer que a questão da SAF o senhor coloca como irreversível. Não tem como evoluir. Não. Só se mudar a mentalidade, é isso? Exatamente. Eu vou colocar a comunicação que nós teremos agora com os conselheiros será sempre através da rede social do clube. Vai marcar uma reunião, a gente publica no site do clube, certo? Marca horário de local, certo? E os assuntos, se você disser qualquer tipo de assunto, vira uma bomba. Se for lá dizer assim, nós vamos tratar agora sobre a folha de pagamento, começa a confusão. Então a gente vai botar assuntos diversos. Claro. Porque é muito difícil, é muito complicado. Eu vou falar um negócio para você. É 300 vezes melhor, Elisa, você tomar conta de 50 indústrias com 50 mil funcionários do que você ser presidente tanto do Conselho do CSA como executivo, né? Porque a minha salvação quando eu era presidente do executivo era que eu não participava de nenhum grupo de zap onde tinha os conselheiros, senão o cara enlouquece, infarta. Não é fácil. Então, assim, é loucura. É muito desgastante mesmo. Então, o cara paga R$70 e acha que tem que dizer pilera, para você é obrigado a ouvir as pileras dele. É complicado, né? Contrata um jogador, ele quer botar o time, ele quer xingar o treinador, ele quer xingar o presidente, ele quer xingar o cara que perdeu o gol, ele quer xingar todo mundo, se acha no direito de tudo. E quando você convida ele para participar da diretoria, ele não quer, porque ele não sabe fazer nada, só quer mesmo criticar. Muito bem. Nelson, tem outra pergunta para o senhor, por gentileza, Nelson. Tá, Rafael, me permita falar assim, né, mas quando o presidente Marco foi eleito, ele entregou ao senhor um documento, né, sobre a responsabilidade do CT. E aí a gente queria saber um pouco também como anda aí essa vigência do documento, como anda as obras, como andam os avanços lá.
Aquilo ali, Nelson, você deve ser novo, mas o Elísio, que é a mesma, somos da mesma faixa etária. Exatamente. Né, muito próximo. Aquilo ali que o Omar fez, sim, me lembrou quando meu pai nunca fez isso comigo, até porque ele não tinha. E hoje eu faço com os meus filhos, mas é verdadeiro. Aquilo ali é a mesma coisa que um fazendeiro chegava para o filho e dizia: tá vendo aquela vaca ali? É sua. Aquela mimosa ali é sua. Mas o menino só tinha direito a beber o leite, quando muito. Quando não tirava tudo para vender. Aquilo que o Omar fez, antes, na campanha, ele dizia que Rafael, por gentileza, até para eu entender que eu estou ficando velho, eu acho que eu estou ficando broco. Eu estava eu estava lá no dia da eleição, eu sou testemunha que a primeira, quando foi declarado a vitória do presidente Omar Coelho, a imprensa estava lá e ele tinha um documento lá escrito e foi passado dizendo que o senhor seria, digamos assim, o gerentão. Gerentão, quem está colocando sou eu. Seria a pessoa responsável para gerenciar a verba do CT e a construção do CT. Eu estava lá, eu vi. Pronto. Aquilo ali e a prática disso? Aquilo nunca existiu na prática. Foi feito aquilo ali, começou, depois me foi tirado todas as coisas, eu não tenho conhecimento de nada, me foi proibido, só para você ter uma ideia, sim, trocaram de banco, o recurso que nós tínhamos da Braskem, sim, estava em um determinado banco. Como eu tinha relação com esse banco e com as pessoas, sim, foi tirado, trocado, remanejado esse recurso para um outro banco, para que eu não tivesse nenhum acesso, haja vista que eu não conhecia pessoas do outro banco. Para começar. Sim. Por aí você já imagina. E foram demitidas pessoas que estavam lá sobre a informação de que essas pessoas estavam passando informações para mim sobre essa questão da Braskem. Então, na realidade, nada daquilo foi cumprido. Eu fui totalmente escanteado. Eu não tenho contato com nenhuma empresa. Eu não tenho nada de conhecimento do que está acontecendo no CT. A única coisa que eu vou lá é gravar os vídeos, fico olhando lá, mas eu não sei quem é João, quem é Pedro, quem é Manuel, não. Os contratos que foram feitos na nossa gestão está sendo tocado, mas eu não tenho acesso a nada. Portanto, eu quero dizer a vocês, sim, respondendo a sua pergunta, pois não, que aquilo que foi dito, nada daquilo está sendo cumprido. Eu não tenho acesso a informação nenhuma. Inclusive, eu solicitei, mandei um ofício como presidente do conselho, para que o presidente Omar Coelho me fornecesse o saldo atual do recurso que recebemos da Braskem e me mandasse também quanto faltava a ser pago aos contratos que foram feitos para terraplanagem, o contrato, quanto é o saldo ainda que falta pagar de terraplanagem, de pavimentação, que foi uma empresa só que fez a terraplanagem, a pavimentação, o saneamento. Me faça pagar também da Grilife, né, o Grilife. Sim. Quanto que fizemos para os 6 campos. É isso aí. Mas o resto a gente não tem conhecimento de nada. Não tenho conhecimento de nada. A sua menina, que é arquiteta, a Bianca Tenório, ela está ainda envolvida? Não, tá, porque ela como responsável pelo projeto, responsável pelo projeto, né? Sim. Sempre lá, ela vai 2 vezes por semana ou mais, quando precisa, porque a engenheira Elza, ela segue, né, o que tem a planta,
Sim. Né? Então, às vezes, quando sempre tem alguma dúvida, alguma coisa, e a Bianca, por ser a responsável, ela tem que estar sempre lá para ir olhar, para ver se está sendo executado dentro da planta, dentro da tudo feito, porque qualquer alteração que faça tem que mexer no projeto e tem que comunicar aos órgãos, entendeu? Então, mesmo se agora, por exemplo, o Gilson foi lá solicitar que fizesse um galpão para guardar os ônibus, não sei o quê. Não pode ser feito agora, não pode ser feito, senão vai mexer no projeto. Então a Bianca está indo constantemente lá, né? Mas também ela se limita só a isso. Aí não eu lhe tem pergunto, mais nada a não ser isso. Ela tem alguma remuneração ou continua fazendo um trabalho filantrópico? Ela sempre fez, desde o dia que eu assumi o CSA, que a Bianca, como grande azulina e minha filha, que nunca recebeu do CSA 1 litro de combustível. E ela faz projeto e cuida para o CSA desde quando nós estávamos no Mutange. Tudo aqueles projetos de reforma, da construção do vestiário, disso, daquilo, tudo foi a Bianca quem fez, nunca recebeu 1 centavo de remuneração. E também nesse grande projeto do CSA, que era um projeto que, se fosse cobrado, seria em torno aí de R$500 mil pela grandeza, Bianca nunca recebeu 1 litro de gasolina, nem quero que receba, e a obrigação dela, como minha filha, como azulina, é entregar a obra no prazo determinado, certo? Dentro de todo o projeto, entregar e a missão cumprida. O presidente Rafael, eu tenho que lhe perguntar, que eu sou seu amigo, mas aqui é o jornalista. A nossa amizade é a parte. Tudo. Que é o jornalista Elísio Silva. Tudo. Me diga, o senhor não, você não gosta, nós temos quase a mesma idade. Você está sentindo-se, depois de tudo que foi feito, isso quem diz sou eu, que Rafael Tenório pegou o CSA na profundeza do inferno. Foi para lá do inferno 10 quilômetros, na profundeza. Depois que tudo que o senhor fez, nesses anos todinhos de dedicação, o CSA hoje é um time viável, não deve nada a ninguém até onde eu saiba. O senhor está sentindo-se uma persona não grata dentro do CSA? Sim, 100%. Eu sou, Elísio, dentro do CSA, eu sou uma persona não grata. Eu, humildemente, estive lá, conversei com o presidente Omar Coelho, me ofereci, me franqueei em ajudar naquilo que eu posso, tudo, mas não sou consultado para nada, inclusive naquele jogo do esporte, que tive com o pessoal, tive com a comissão técnica, com isso, com os jogadores e tal, eu senti depois que não fui bem visto. Por isso que eu já não fui mais contra o Criciúma. Não fui mais lá contra o Criciúma, nem vou mais. Meu Deus do céu. Tá nesse ponto, nem vou mais. Hein? Tá nesse ponto, Nesse ponto eu não vou, porque eu sou persona não grata. Meu Deus. Eles estão permitindo, todas as pessoas trabalhavam comigo. Por último, agora demitiram uma mocinha lá do sócio torcedor, que era minha, que foi daqui do financeiro nosso. Então, assim, sabe, eu sou uma persona não grata lá. Sou uma pessoa não grata, tanto dentro do CT como dentro do CSA. Sou pessoa não grata. Não me escutam, não me perguntam para nada. Houve um negócio lá que eu tenho como presidente do conselho e ex-presidente do clube, eu tenho que tomar uma medida. Sim. Mas eu fui lá e vi que tinham mexido. Inclusive, num documento lá, houve uma alteração e eu questionei isso aqui, como é que foi? Não, nós pagamos, mas não era para pagar, cara, era para ter ligado para mim, não existe isso. E eu tenho que tomar essa medida. Entendeu? Mas aí, então, quer dizer que a relação hoje, deixa eu entender, a relação hoje de Rafael Tenório com o CSA é do presidente do conselho mandando ofícios para ter acesso, é isso? Sim, e olhe se você é atendido, viu? Não será surpresa se não for atendido. Que eu mandei o ofício pedindo em 72 horas que me fosse fornecido todas as folhas do qual o CSA tem relação, tanto a folha de empregatícios como os serviços prestados, com o nome das pessoas, com seus respectivos valores de recebimento, e inclusive valores que estão sendo repassados, se estão sendo repassados, para as divisões de base, quanto é para o sub-20, quanto é para o sub-23, qual é a despesa que o clube tem, eu pedi tudo daí.
Eu não sei se serei atendido. Aí eu não sei mais o que é que eu faço. Meu Deus. Porque se não me atende. Se eu for lá e pedir um saldo, não me atende. Mas Eu não... liguei e pedi, dá para você me mandar a cópia desse contrato, que eu preciso da cópia desse contrato original, porque eu preciso ver, fui eu quem assinou quem assinou esse documento, me manda a cópia do contrato. Não, presidente, só através de ofício. Eita. Meu Deus do céu. Então, se é através de ofício, significa dizer que alguém determinou lá, ó, se pedir, nenhum tipo de informação é para ser dada. Essa é a situação que o Rafael Tenório hoje se encontra. O que mais me estranha, Elise, Sim. O que mais me estranha Sim. é que hoje tudo é através do estatuto. Sim. Eu, como presidente do conselho, eu não posso fazer uma reunião e determinar que cada conselheiro vai contribuir com X mil reais por mês. R$200, R$500, eu não posso. Tem que ser através do presidente do executivo. Agora, quando eu era presidente do executivo, nunca ninguém me disse isso. Ó, presidente, você pode aumentar aqui a mensalidade. Tudo eu deixava para o presidente do conselho. Hoje, não. O que mais me impressiona é que eu mandei, como presidente do executivo, 2 ofícios pedindo ao presidente do conselho a prorrogação do meu mandato, por mais um ano, justificando tudo. Não sequer foi a votação. Na época era o Raimundo Tavares. Exatamente. Sequer foi a votação. Aí agora, eu, como presidente do conselho, não posso pedir a cópia do contrato. Ó, vocês renovaram vamos dar um nome, renovou com o Giovanni, renovou. Me manda a cópia desse contrato para renovar. Não, presidente, tem que ser através de ofício. Meu Deus do céu. Esse é o Rafael Tenório, que a torcida precisa saber. Muito bem. Aí ontem ele disse, mas o presidente ficou, porque disse que vai chegar com 2 ou 3 foi atrasada. E não é verdade, rapaz. É verdade. Quer dizer que pelos cálculos que o senhor fez e dentro do que está previsto, essa é a previsão. Se não houver. Vocês lembram quando na pandemia, sim, quando eu dizia em 2020 sim, que nós iríamos fechar o exercício com um déficit de 16 milhões em 2020? Lembro. Lembro bem. E nós fechamos com 16 milhões de déficit. Agora, eu tinha recurso, então, eu fechei o ano com déficit. 2021, eu também fechei um déficit de quase 7 milhões. Mas eu dizia déficit, mas eu tenho recurso, eu estou com medo da poupança. Eu fiz uma poupança. Viramos o ano de 2019 para 2020 com 23 milhões na conta corrente do CSA. E foi esses 23 milhões que segurou o CSA nos 2 anos de pandemia. Só que hoje a torcida do CSA, por exemplo, em 2021, quando eu dei um orçamento para o futebol de 600 mil reais, o Pastana foi... Volte para o local que o senhor estava, que está cortando. Está cortando o áudio. Melhorou? Melhorou. Pronto. Aí, quanto que foi que eu fiz? Sim. Dentro do orçamento, porque, olha, Elise, um clube de futebol é uma empresa. Sim. Quando eu faço um planejamento estratégico em novembro eu começo a fazer um planejamento estratégico para cada empresa nossa. Sim. Então, dentro desse planejamento, eu vou estabelecer quanto eu quero crescer em faturamento, nisso, naquilo. Depois que eu faço tudo isso aqui, o estratégico, eu chamo cada departamento, cada setor, e eu digo, olha, eu preciso crescer acima de 2 dígitos em faturamento. Aí o comercial vai me dizer, para eu lhe dar esse resultado, eu preciso mais de 5 vendedores, eu preciso de mais promotores, eu preciso de mais isso, aquilo, porque eu tenho que dar estrutura para poder me dar esse resultado. Claro. Quando eu fecho com o comercial, aí eu vou me sentar com quem? Com o pessoal da logística. Ó, nós temos dentro do nosso planejamento, eu quero vender mais 1.000 toneladas de produto por mês.
que é que você precisa? Aí o cara vai para lá estudar e tal, vai dizer, ó, eu preciso contratar mais tantos funcionários, eu preciso mais tanto caminhão, eu preciso mais disso, eu preciso disso, aquilo. E eu vou fazer, depois cada setor me mandar isso aí, eu vou ver o financeiro disso aí, quanto é que vai me custar. Então, é viável? É viável. É viável crescer 10%, nós vamos ter um investimento aqui, temos investimento em despesa de X. É viável, então toca, vamos em frente. Quando eu entreguei o CSA ao Omar, eu mostrei a ele que não podia ultrapassar aquele valor de despesa. Sim. Dentro daquilo que eu já vinha. Porque quando nós subimos, Elísio, da Série B para a Série A, sim. Foi curto. 70 mil. Você ouviu? Não estou ouvindo não. Repita agora, por favor. Agora melhorou? Melhorou, tá bom. Uma ligação que chamou. Pronto. Não. Quando nós subimos, sim, da Série B em 2018 para a Série A, sim, a nossa folha de pagamento era 570 mil. Certo. Certo? 570. Muito bem. 570 mil. A nossa folha de 2020, eu ainda consegui, no início ela chegou a 1.300.000, depois eu reduzi para 900 mil. Porque eu reduzi o salário na pandemia, sim, chamei os jogadores, resumi tudo, o cabo ganhava 90 mil conto, eu disse só podia pagar 50, só podia mesmo, e reduzi e tal, e ficamos com a folha de 900 mil. Hoje o CSA, numa Série B, com essa previsão orçamentária que ele tem, ele não pode ter uma folha mais que 800 mil reais. Se ele tiver uma folha acima de 800 mil reais, não consegue chegar ao final do ano saudável, você está entendendo? Estou entendendo. Então, hoje, a folha do CSA hoje, de atletas com a comissão técnica, já beira 1,5 milhão de reais, segundo o presidente me disse, quando eu estive lá semana passada com ele. 1,5 milhão. Então, com isso, beira mais ou menos 1,5 milhão. Sim. Entendeu? Estou entendendo. Então, com isso, o que é simples, quem trabalha com números como eu, certo? E vejo que a receita que nós teremos em 2022, ela vai ser menor do que o que foi em 2018. Observe, 4 anos depois, 2018, aí veio 19, 20, 21. 3 anos após, a receita, a previsão de receita é menor que a de 2018. Se a nossa folha de 2018 era 580 e com a comissão técnica dava 630, hoje, praticamente, nós temos aí em torno de quase que triplicou. Se você tem uma folha entre comissão técnica e jogador, vamos dar um exemplo aí, de 1.400.000, tu tem aí um aumento aí de 130% mais ou menos. Eita, meu Deus, você não tá então, fácil. Essa é a situação. Rafael, alguma coisa que o senhor que você queira colocar, por gentileza? Já estamos conversando há 50 minutos, por gentileza, fica à vontade. Já conversamos demais. Eu acho Estamos igual o homem da cobra. Eu me alonguei, mas era preciso fazer essa... Não, tudo bem, não tem problema não. É porque a gente já está chegando no limite. Que as pessoas entenderam bem, né? Não. Tá tudo tranquilo então. Tá bom. Amo de paixão esse clube e não torço. Eu não sou a favor ou contra. Eu estou aqui na hora que me tocarem, que precisar de mim, eu vou estar lá como motivador, como orientador, como ex-presidente que fui, sabendo das coisas, ajudando naquilo que puder. Então, eu torço pelo meu CSA. O que puder e precisar de mim, eu estou dentro. Agora, a situação atual dentro do CSA é essa que eu acabei de narrar. Eu lhe agradeço pela oportunidade e um forte abraço. Um abraço. Muito obrigado, viu? Para o Nelson André e para todos. Um abraço, boa tarde. Um abraço, muito obrigado. Tá aí é o depoimento, né? Os esclarecimentos do Rafael Tenório. Obviamente, quando o doutor Omar voltar, que é assim que manda o bom jornalismo, a gente vai ouvir o doutor Omar Coelho. Não é? É assim que funciona o bom jornalismo.